Prezado cidadão real, conforme já temos anunciado em edições anteriores e também é do seu conhecimento, este ano de 2018 nos revela e nos proporcionará eventos absolutamente, eu diria até imperdíveis, sobre todos os aspectos. Basta citarmos, por exemplo, e aí num primeiro momento a nível municipal, teremos a oportunidade de celebrarmos o nosso bicentenário, se tanto. Não teremos tempo disponível, e aí me refiro à administração pública, para promovermos as mudanças que a cidade precisa e necessita, pela ausência de dois vetores, e vetores é um termo ótimo: tempo necessário e recursos disponíveis para que essas mudanças aconteçam no seu devido tempo, como forma, inclusive, de presentearmos a nossa cidade e os seus habitantes na comemoração dos seus 200 anos. Entretanto, me parece que ainda cabe a apresentação, a elaboração, a articulação de um projeto para a cidade que queremos, para a cidade do futuro, entendendo que deveria, que eu entendo também ser algo praticamente inalcançável, um pacto social em torno desse projeto, que para ser efetivamente executado necessita de 1, 2, 3, 4 ou 5 décadas, ou seja, um plano de governo e não um plano de poder. Algo talvez inimaginável, utópico, mas seria, tenho certeza absoluta, a oportunidade para aqueles que estão na administração pública municipal neste momento oferecer para Nova Friburgo. Deixariam um legado absolutamente interessante e louvável, desde que houvesse esse pacto social, entendendo o envolvimento e o comprometimento daqueles futuros mandatários e gestores do município de Nova Friburgo. Além disso, também temos um evento mundialmente, internacionalmente conhecido, admirado e, eu diria, de certa maneira, apaixonada pelos amantes do futebol, no que se refere à Copa do Mundo, que será realizada na Rússia nos meses de junho e julho deste ano. Por outro lado, também a nível extremamente, eu diria, peculiar, e nos apropriamos desse momento, o programa Cidade Real estará completando, celebrando e comemorando uma década de existência no mês que vem, no mês de março, mais precisamente no dia 8, Dia Internacional da Mulher, para a minha agradável e feliz coincidência, porque aí a data se torna ainda mais marcante. Mas também tenho a certeza que você já está se indagando sobre um momento absolutamente, eu diria, importante e necessário no que se refere às eleições semigerais, que acontecerão no próximo mês de outubro. Oportunidade imperdível para revermos as nossas escolhas. Se o atual cenário nos descontenta, caberá mais uma vez a cada um de nós, de forma honesta, de forma centrada, de forma profunda, de forma absolutamente comprometida com os interesses da nossa cidade, rever as nossas escolhas, tanto no que se refere ao poder executivo em âmbito estadual e federal, como também, da mesma forma, no poder legislativo. Votar é escolher, e tenho sido, inclusive, por vezes insistente,
propondo uma reflexão acerca do voto, da qualidade do voto. Até porque me parece que é a única maneira de promovermos a alteração que precisamos. Do seu voto não cabe liminar, não cabe recurso em qualquer instância, enfim, o seu voto ainda é tratado como uma ferramenta absolutamente indispensável e necessária para essas mudanças. Portanto, vote, faça suas escolhas, utilizando seus critérios próprios, mas de forma alguma não se ausente e não se omita deste momento absolutamente necessário para Nova Friburgo, para o estado do Rio de Janeiro e para o nosso país. Sendo assim, nesta linha, poderemos conversar hoje, nesta edição, com uma importante figura, e aí, figura política, figura absolutamente bem transitada em diversos meios, que tem a sua história de vida comprometida com Nova Friburgo, nas áreas da comunicação, na imprensa escrita, falada, televisada, enfim, extremamente conhecido nos meios que circula com facilidade, mas como também representando os interesses de Nova Friburgo e do Estado do Rio de Janeiro na Assembleia Legislativa. Desta forma, tenho certeza absoluta que você já identificou o nosso convidado, que estará aqui novamente atendendo o nosso convite para conversarmos sobre o atual momento político, sobre o Estado do Rio de Janeiro, sobre o seu mandato e mais, esclarecendo a pergunta que não quer se calar. Será que este atual agente público colocará seu nome à disposição do partido? Que é uma forma assim, muito interessante que eles se colocam nesse momento para as próximas eleições, para a sua avaliação. Portanto, vale acompanhar, vale assistir, porque tenho certeza absoluta que estaremos, conforme disse, levando ao seu conhecimento informação de utilidade pública, com a proteção de Deus sempre e com a certeza absoluta da sua audiência, contando com a indispensável confiança dos nossos apoiadores financeiros. Sejam todos muito bem-vindos em mais esta edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 19 de fevereiro de 2018. Venha para o Volta às Aulas da Arabesco. Aqui tem promoções para garantir a sua economia. Caderno de uma matéria a partir de R$ 5,90, mochilas a partir de R$ 39,90, lápis de cor a partir de R$ 4,50. Arabesco, seu Volta às Aulas com economia de verdade. Nos melhores e mais difíceis momentos de sua vida, a SAF está sempre perto de você. São muitos anos de trabalho, conquistas e dedicação para que você tenha sempre segurança, comodidades e o melhor atendimento. SAF, o seu amigo de todas as horas. A Gigalink está em Lumiar e, com o mais importante, preço bom, alta qualidade e alta velocidade. Como é que é aqui em Lumiar o serviço de internet atual? Não chega nem perto da internet em Friburgo. A Gigalink é assim, pioneira, e chega a Lumiar para uma revolução no acesso à rede. A gente tem interesse de atender as demandas da região. Estreia em março o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, nessa edição inédita, levando até você conteúdo exclusivo com a análise, a ponderação, a reflexão e a opinião
do convidado que sempre aprofunda e ilustra os temas escolhidos para serem abordados, desta vez tratando de aspectos políticos que se referem a um momento absolutamente aguardado e esperado, tenho certeza, e assim deve ser, por grande parte da população, que são justamente as eleições semigerais que acontecerão no próximo mês de outubro, encerrando um calendário de eventos absolutamente notáveis e notórios previstos para este ano, em que destaco, sobretudo, a celebração do bicentenário de Nova Friburgo. E, sendo assim, quero já cumprimentar o companheiro, o Anderson Nogueira, figura das mais ilustres, comunicador dos mais competentes, que tem a sua trajetória muito bem marcada pela sua atuação nos veículos de comunicação em que desenvolveu suas atividades, agora um pouco mais reduzidas em função das suas obrigações na condição de deputado estadual. E sendo assim, Anderson, nos sentimos privilegiados e agradecemos o atendimento do nosso convite. Você e sua assessoria, sempre cordiais conosco, sempre atendendo as nossas demandas, aceitaram e concordaram com o nosso convite para estar aqui conosco. Então, dessa forma, sentimos-nos honrados. A produção do programa Cidade Real e a TV Zoom por tê-lo aqui nesta ocasião. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Zuri. Obrigado a Isabela. Obrigado a todo mundo aí aqui do Cidade Real. Programa que eu tenho o maior carinho. Sou agradecido por ser um frequentador assíduo aqui do programa. E a gente sempre está aí disponível, já parabenizando também pelos 10 anos a se completar aí daqui praticamente menos de um mês. Né? Não é fácil estar 10 anos no ar. É muito orgulho, né, de fazer parte também aqui da família TV Zoom, como apresentador do Esporte TV Zoom. E fico realmente muito honrado. Você que nessa condição também, amigo, integra o grupo de veteranos aqui da TV Zoom. É verdade, é verdade. É o programa mais antigo, né? O Esporte TV Zoom. Né? É o mais antigo na grade até hoje, de forma contínua, é o Esporte TV Zoom. Exatamente. Aí podemos incluir e devemos fazê-lo também Dr. Norberto Rocha. Verdade. Companheiro José Modesto Arouca e este apresentador que já estão aí há muito tempo na casa. Eu tenho 10 anos na condição de apresentador do programa Cidade Real, mas durante 5 anos também... Programa da ACIANF. Da AIANF. Isso, atuei no programa Hora Técnica durante 5 anos. Então, dos 18 anos que a TV vai completar agora em maio, já estou aí há 15 anos na casa. Então, tempo suficiente para conhecer bastidores e corredores, amigo. que é a melhor coisa que tem. Exatamente. Os bastidores, os corredores, o in-off. O in-off é ótimo. É melhor do que vai pro ar. Exatamente. E aí, por falar em bastidores e corredores, quero iniciar a nossa conversa propondo a seguinte reflexão sobre o atual momento político em que todos nós estamos envolvidos, direto ou indiretamente, de forma mais ou menos contundente. No período carnavalesco, que se encerrou na semana passada, nós podemos observar que, através dos eventos carnavalescos, a sociedade se manifestou muito indignada com o perfil e a postura de determinados agentes políticos. Tanto no que se refere ao desfile das escolas de samba, que inclusive adotaram temas relacionados a esse momento, e aí cito e parabenizo a Beija-Flor de Nilópolis, campeã do desfile das escolas de samba do Grupo Especial no Rio de Janeiro, como também durante a apuração dos resultados deste mesmo desfile, acontecido na Praça da Apoteose, na quarta-feira de cinzas, onde grupos
indignados, proferiam palavras de ordem, fora Marcelo Crivella, se referindo ao prefeito da cidade do Rio de Janeiro, fora Temer, se referindo ao presidente da República. Outros blocos também caracterizaram de forma assim, muito criativa, mas eu diria sucessiva, o jantar que ocorreu certa vez em Paris com o ex-governador Sérgio Cabral e que ficou conhecido como a farra dos guardanapos, enfim, e diversas outras manifestações nas redes sociais, caracterizando inclusive o ex-presidente na figura de um vampiro, com bonecos que desfilaram e percorriam as ruas e mesmo as escolas de samba. Particularmente, eu já lhe disse isso, me incomoda não a indignação, não a contestação, não exatamente a discordância desses administradores, mas, sobretudo, a forma. Eu ainda sou de uma época que havia respeito ao rito do cargo, mas isso é uma questão que me parece ser cultural e que, com o tempo, será devidamente ajustado. Na sua abalizada opinião, amigo, queremos ouvi-lo, isso mostra uma falência do sistema político e que reflete, por exemplo, no exercício, no mandato de um agente político, como você, na condição de deputado estadual, eleito por Nova Friburgo, região, avalia esse momento? Bem, Zuri, eu vou tentar fazer uma avaliação de dois pontos, né? Um, do comunicólogo e o outro ponto do deputado estadual, do político, né? Do agente público. A gente vive um momento muito diferente, não só no Brasil como no mundo inteiro, onde você tem uma tentativa de criminalização da política e, ao mesmo tempo, você tem a questão das redes sociais, onde as pessoas podem falar o que bem entendem, que antigamente elas teriam que falar olho no olho, e nas redes sociais não necessariamente se fala olho no olho. Então isso criou uma certa... arregaçou, de certa forma, as posições onde as pessoas têm a possibilidade de tirar as suas opiniões do armário e colocar como bem entendem. Isso gera um conflito, porque ao mesmo tempo que você tenta falar de algumas figuras, né, como Temer, como Cabral, como Pezão e assim por diante, você pode também atingir outras figuras, porque é muito ínfima a linha que separa as personalidades das instituições. Eu, particularmente, sou um institucionalista. Eu defendo as instituições e acredito que as figuras passam, mas as instituições ficam, ainda que as figuras possam causar grandes estragos às instituições. Você está fazendo algum paralelo com o Clube de Regatas Vasco da Gama? Posso fazer um paralelo com o Vasco, sem dúvida, que você está rindo, mas posso fazer um paralelo com o Fluminense também. Certamente, cabe a comparação. E com várias outras questões, mas as instituições, elas devem ser preservadas. Certamente. Né? Há quem defenda a tese de que não há mais institucionalidade no país. Eu discordo um pouco dessa tese e acho que a gente deve ser, sim, guardião, principalmente as pessoas de bem, porque nessa coisa da criminalização, o maior perigo para a democracia é a generalização. Quando se generaliza e diz que todo mundo é igual, muito bom, né, você tem um grande problema, porque não é verdade. Ninguém é igual a ninguém, cada um vai responder por suas competências, por suas atitudes, por suas posições, e cabe um exercício de busca dessas informações. Agora, Zuri, também fico animado, mesmo quando o carnaval se torna politizado. Eu não vou discutir aqui a legitimidade da Beija-Flor ou da Paraísos do Tuiuti em apresentar os temas que apresentaram, mas foram os temas vencedores, campeã e vice-campeã, botaram o dedo na ferida. Se a gente for um pouco mais a fundo, o terceiro lugar, o Salgueiro, também trouxe um tema que trata da mulher negra e a posição da mulher negra na sociedade. O quarto lugar, a Portela, falou de refugiados, xenofobia. O quinto lugar, a Mangueira, defendeu o samba fazendo críticas severas à administração de Marcelo Crivella na confusão política e religião. E mistura-se aí o carnaval. As 5 primeiras colocadas do Carnaval do Rio apresentaram enredos que representam a sociedade.
E aí você tem um Paulo Barros, por exemplo, com um carnaval fantástico, mas futurista, que não está casando com o momento, com a atualidade. Porque por mais que as pessoas critiquem a política, falem mal da política, elas estão discutindo política. E aí nasce a possibilidade de uma educação para a política, onde o resultado virá nas eleições de 2018. Eu fico muito temeroso dos extremismos, mas que bom que as pessoas estejam discutindo política e que bom que as pessoas estejam aprendendo a lidar com as redes sociais. Há um longo caminho pela frente. Eu costumo e volto a dizer que só se deve falar nas redes sociais aquilo que você falaria olho no olho. Se você não fala olho no olho, eu, por exemplo, recebo, muitas das vezes, eu não tenho medo de receber críticas. Agora, quando a crítica é pessoal, quando a crítica atinge a minha honra, eu faço questão de falar com a pessoa e se eu encontro a pessoa, já aconteceu isso umas 3 ou 4 vezes, a pessoa pede desculpa. Porque quando está olho no olho comigo, ela não reproduz aquilo que ela falou na rede social. Então, quando você diz sobre a faixa do seu mouse, cuidado também com o seu teclado. Né? Mas é bom que as pessoas estejam aprendendo. É um exercício realmente, e a história da humanidade é assim. Novas ferramentas, novas possibilidades e até liberdades, né, nos dão também grande responsabilidade. Aprender a lidar com a responsabilidade é algo que leva tempo. Mas eu vejo com ânimo essas questões, desde que as instituições sejam preservadas, e lembrando que todo mundo é filho de alguém e é pai de alguém. Sem dúvida. Agora, no entendimento do deputado estadual, essa sua contextualização muito bem delineada foi, de uma certa forma, na condição de observador. Mais comunicólogo. E que lida com facilidade com todas as ferramentas dos meios de comunicação. Agora, e Sua Excelência, que é um nome muito bom, deputado estadual Anderson Nogueira, qual é a sua análise de toda essa conjuntura? Eu espero, sinceramente, que aí por isso a análise de comunicólogo tem a ver com a de político, porque eu espero, sinceramente, que as pessoas possam exercer o seu direito da democracia fazendo o filtro. Que filtro é esse? Competência tem que ser, sim, julgada, né? Posições devem ser comparadas e atitudes devem, sim, ser apreciadas, né? Você deve fazer esse crivo e perceber como que fulano faz, como que ciclano faz, como Beltrano fez, como o Anderson faz, né? Feito esse filtro, se a sua opinião final é eu gosto do trabalho do Anderson, eu não gosto do trabalho do Anderson, isso eu não vou rechaçar, vou aplaudir, desde que a pessoa faça esse exercício e esse filtro. Por isso é importante que a gente separe o joio do trigo e combata a generalização de toda forma. Eu estou muito feliz, Osuri, com o trabalho que a gente tem exercido e as posições difíceis que necessariamente tiveram que ser tomadas nos últimos tempos. Eu tenho lado nessa história. Eu tenho um lado em toda essa história, por isso que eu digo que a atitude deve ser observada. Eu tenho um lado na história com relação à questão federal. Eu não vejo com bons olhos as atitudes do presidente Michel Temer. Não considero que esteja fazendo de forma acertada. Eu fico muito preocupado com o entreguismo do Brasil. Eu fico preocupado, inclusive, com a soberania, como institucionalista, mais ainda. Fico preocupado com essa questão da soberania nacional. Ainda que eu não seja um nacionalista, já fui até no passado nacionalista, a gente evolui. Hoje eu acredito muito mais na humanidade como um todo, mas também não acho que ninguém deva explorar ninguém deve ser explorado. Eu não quero que o Brasil explore países da América Latina, como não quero que a Europa ou os Estados Unidos explorem o Brasil. Então, ou seja, preservar a soberania nesse sentido. Eu fico muito preocupado com a situação do Estado do Rio de Janeiro, e nesse lado tem história, foi oposição a pesão desde o primeiro momento, e desde o primeiro instante estou alertando. Vai estourar uma grande crise para o Estado. Estou falando isso desde 2015, Zuri. Vai estourar uma crise grave, onde vai vir fome, onde vai vir problemas na segurança pública, na saúde pública, onde quem mais precisa vai ser condenado. Não deu outra. E a gente está se antecipando. Em Nova Friburgo também tem um lado nessa história. Eu estendi a mão ao prefeito Renato Bravo, mesmo não fazendo parte do seu grupo político, mesmo sendo oposição a ele. E tudo que a gente levou de ideias, simplesmente nada foi aceito. Inclusive ideias que o prefeito anunciou que faria e não fez. Então, a gente tem lado nessa história. E nessa história a gente precisa continuar tendo fé de que outras possibilidades elas existem e a gente pode apresentar realmente um outro rumo. Obviamente, evidentemente, vamos tratar
desse seu lado do seu mandato que tem interface, que tem interseção, são termos ótimos. Eu, inclusive, amigo, quero dizer para você aqui na presença da sua assessoria que está aqui, a querida Ibela Laiane, com todo respeito, obviamente, e também o companheiro Guilherme, que estão aqui atentamente nos assistindo. Mas ainda sobre o aspecto estadual do seu mandato. Você diz que, obviamente, não podemos generalizar, o que concordo plenamente com você. Muitos acompanham o seu mandato, outros apenas de forma distante, considerando você um bom rapaz, que não se envolve em falcatruas, em questões não republicanas, que também é um outro termo ótimo. Quais são aquelas ações no seu mandato que te gratificaram ou gratificam? Aquelas propostas que você deu início e elas avançaram, chegando por vezes até a sua conclusão. Quais são aqueles pontos principais que você destacaria já com mais de 3 anos de exercício e se aproximando de novas eleições? Zuri, eu considero que a gente pode dividir o mandato em 3 partes. Uma é dentro da questão, realmente, como deputado estadual, da defesa de grandes bandeiras, né, da defesa de questões que são estaduais. Um outro ponto é o posicionamento acerca daquilo que vem do Executivo. E o terceiro ponto é aquilo que a gente se propôs desde o início. Eu sou o deputado estadual de Nova Friburgo e região. Então, vamos voltar no posicionamento, né? Na questão do posicionamento, em 2015 a gente alertava para a crise, né? E aí eu fui vendo as coisas acontecerem e nós, então, em determinado momento, eu me preocupei porque eu vi a crise sendo debatida de aspecto da capital, com a visão apenas da capital, e com a visão do porquê da crise. E aí nós criamos, então, o Supera Rio. Supera Rio para falar de crise no interior do estado, começando, inclusive, por Nova Friburgo, passou por Itaperuna, Cabo Frio, Campos dos Goitacazes, e depois se transformou no Supera Rio universitário, que levou ao grande movimento da UERJ, que a gente vai tratar num outro ponto, né? Então, nós também oferecemos, vamos sair dessa visão do porquê da crise. Todo mundo está careca de saber. Queremos saber como o Rio pode superar esse momento. E apresentamos uma série de ideias, né, de curto, médio e longo prazo para que o Estado possa superar e retomar o seu papel de Estado de vanguarda. Esse é um aspecto. O segundo ponto é o do posicionamento. Como a gente se posicionou diante dessa crise? Eu peguei a maior crise da história do Estado do Rio. É bom que a gente esclareça esse aspecto. Nos posicionamos, por exemplo, contrários à venda da SEDAI. A SEDAI é a única empresa pública do Estado que restou. Hoje, se o Rio tivesse, por exemplo, um Banerj, ele conseguiria se autofinanciar, ele conseguiria crédito. Por não ter mais um banco estadual, tem que ficar lá na mão do governo federal como se fosse um cliente a ser explorado, e que é o que o governo federal está fazendo com o Estado do Rio. O Rio tem uma das maiores arrecadações e é o penúltimo a receber retorno do governo federal. Isso é justo? Isso não pode ser justo. E aí vem uma crítica que eu faço ao governador Pezão, que é do partido do presidente da República e não defende o Estado do Rio. Fica toda hora ali no jogo de manipulação do governo federal, especialmente do senhor Henrique Meirelles, né, de que tem que ceder aqui, ceder acolá, ceder aqui, apertando a corda para a população, para o servidor público, o Estado na situação que está. E o governo federal não auxiliando, esquecendo que antes de nós sermos fluminenses, não o time de futebol, nascidos no Estado Unido, nós somos brasileiros. Sem dúvida. E que o governo federal deve defender a todos os brasileiros, independente da situação. Aí o governo federal se apoia, né, de que Cabral foi corrupto e tal, sei lá o quê, e o povo fluminense vai ser punido por isso, não vai receber, não vai se estender a mão para o povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, posicionamento contra a venda da SEDAI, contra o aumento da previdência para o servidor público, contra uma série de situações que se colocaram no chamado pacote de maldades e que nós apontávamos a outros caminhos para solucionar esses problemas que não esses apresentados. Felizmente, fui derrotado em todas essas votações, Uri. Mas, como dizia Darcy Ribeiro, né, eu saio derrotado com o privilégio de saber que eu não estou ao lado dos vencedores, que eu tenho um lado nessa história. E do ponto de vista
ainda geral, temos a grande vitória da UERJ. Né? Porque quando a gente fez o Supera Rio, ficou claro que o Estado do Rio de Janeiro só tem uma saída para a crise: inovação tecnológica. Não há inovação tecnológica sem ciência e tecnologia. Certamente. E não dá para falar de ciência e tecnologia. Você é engenheiro, você sabe disso, Zuri. Certamente. Não há ciência e tecnologia sem as nossas universidades. Por isso, a defesa do ensino universitário. Por isso, eu fico muito feliz e até emocionado, porque a gente liderou um processo através do Supera Rio, que começou em Nova Friburgo e que, posteriormente, na segunda etapa, começou pelo IPRJ, pela UERJ de Nova Friburgo, demonstrando que podem sair coisas brilhantes do interior do Estado. E, nesse aspecto, a gente conseguiu uma batalha que vinha desde os anos 90, que é o duodécimo universitário, ou seja, as universidades estaduais estarem equiparadas a Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, a própria LERJ, de receber mensalmente a verba que lhe cabe no orçamento, até atingir uma autonomia plena no ano de 2020, onde elas vão gerir tudo, inclusive os salários de professores, as bolsas dos estudantes e os investimentos. Então, esse é um grande passo que, por si só, eu já diria, valeu a pena ter exercido esse mandato. E, no aspecto final, a defesa de Nova Friburgo e região. Nesse sentido, Zuri, eu quero citar a questão do desenvolvimento econômico, que a gente trabalhou muito, a questão não só do setor leiteiro, mas a proteção do metal mecânico, porque o leiteiro acabou ganhando um aspecto maior, porque teve uma grande mobilização, mas leiteiro, cervejeiro e metal mecânico, por exemplo, nós excluímos da cobrança de um imposto que, só para você ter uma ideia, na cooperativa Macuco, onde a gente tem os dados oficiais, por ser uma cooperativa, então o capital é aberto, a gente sabe exatamente quanto que dá de valor. Só a cooperativa de Macuco, que é a maior do estado do Rio e que emprega mais de 200 pessoas, essa cooperativa teria que pagar por mês de imposto R$250 mil. O que no final do ano dá quase 3 milhões de reais. Exatamente 3 milhões. 3 milhões de reais de imposto. A gente excluiu esse setor, por exemplo, de pagar 3 milhões de reais por ano de imposto. Imagina isso no metal mecânico, quanto custa. Ou seja, as pessoas às vezes só percebem quando o calo aperta. O leiteiro apertou e a mobilização salvou. O metal mecânico, por exemplo, talvez não comente absolutamente nada porque não chegou a ser taxado. A cooperativa Macuco chegou a ser taxada. O metal mecânico não chegou a ser taxado. Mas se fosse, seria aí brincando 50 milhões de reais por ano. O que inviabilizaria a atividade de algumas empresas e geraria desemprego. Geraria sérios problemas. Excluímos esses setores da cobrança desse imposto. Além disso, o setor de moda íntima, onde nós nos antecipamos ao problema. A gente não pode só ficar esperando o problema acontecer. O imposto diferenciado de ICMS para o setor de moda íntima venceria só em dezembro desse ano, 2018. No ano passado, o que eu disse? E alertei, chamei o setor, olha, vai vencer só em dezembro de 2018. Mas com a assinatura do pacto lá com a federação, onde impede o Estado de dar novos incentivos, vocês vão perder. Vai saltar de 2,5% para 21%. E aí, como que a gente faz? As grandes empresas vão embora para outros estados. Sem dúvida. As pequenas não. E o emprego? Não vai junto. O desemprego ficará cá. E aí eu chamei o setor, a gente mobilizou, se antecipou o problema e conseguiu prorrogar, Zuri, não como faz por 2, 4 anos, mas até 2032, que era o máximo que a gente podia estender. Logo após a aprovação, no dia seguinte, Michel Temer assina, proibindo o Estado do Rio de dar novos incentivos fiscais e renovar incentivos existentes. Ou seja, se a gente não se antecipa a esse problema, adeus capital da moda íntima. E eu fico muito feliz porque a gente tem o reconhecimento do setor da moda íntima, dessa grande vitória, inclusive empresas contratando, como a empresa, por exemplo, do meu amigo xará total, Anderson Nogueira também, não sou eu o dono lá da empresa, que contratou mais pessoas agora e disse pela primeira vez eu posso fazer um planejamento de longo prazo. E aí, confidenciando, sem falar o nome de quem, um deputado chegou para mim e disse, Anderson, a gente sempre aprovou de 4 em 4 anos. Né? Porque se a gente não aprova de 4 em 4 anos, não tira proveito eleitoral disso. E eu disse, meu amigo, eu não quero saber disso. Né? Não estou fazendo aqui por questão eleitoral, a gente tem que fazer para salvar uma cidade inteira. Vamos fazer o máximo que dá. Se 15 anos é o máximo que a gente pode estender, vamos estender por 15 anos. Na realidade, uma região. Né? Exatamente, uma região inteira. O estado até, porque a capital também tem questão de têxtil. E aí ele disse para mim, ai caramba, sei lá o que, só que o movimento foi tão forte que ele teve que aceitar os 15 anos, mas ele era um que era contra, que tinha que ser 4 anos. E a gente conseguiu convencer pelo prazo máximo. Então, Zuri, esses são alguns aspectos apenas, mas também não deixamos de ter um olhar para os 200 anos. Eu vejo sempre os 200 anos de Nova Friburgo como a visão do que serão os próximos 200. Mais do que comemorar os 200, eu fico pensando, o que serão dos outros 200?
né? E eu quero outros 200 porque a gente necessariamente precisa, reconhecendo a história, mas sabendo que mudanças aconteceram e que a gente precisa se adaptar a essas mudanças. Inspirado naquela história de um ano da França no Brasil, um ano da China no Brasil, criei uma lei até inédita que eu acho que outros deputados vão fazer para os seus municípios, que é 2018, ano de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, e a gente tem a possibilidade de ir na capital, vender o produto Nova Friburgo e buscar aí caminhos para outros 200. Anderson, ainda nesse viés, nessa vertente, observamos que lideranças tradicionais e, eu diria, até lendárias dentro da Assembleia Legislativa, e aí cito como exemplos Jorge Pisciani, Paulo Melo, o próprio Albertassi, foram afastados das suas funções e efetivamente detidos em penitenciárias. De que forma esta exclusão desses elementos notáveis que comandavam com o seu perfil próprio afetaram o funcionamento da Assembleia? Institucionalmente, a Alerj se enfraqueceu com todos esses episódios? Eu acho que a Alerj se enfraqueceu muito mais pela decisão de revogação da prisão dos 3 do que propriamente pela prisão dos 3. E explico, a Alerj, hoje você tem uma guerra de poderes que ela é nociva para a população, porque na ponta quem paga o pato é a população. Você tem uma questão do judiciário, você tem uma questão do executivo e do legislativo. Os 3 em pé de guerra e no momento de que realmente as coisas estão bastante nebulosas, né? Eu acho que quem cometeu erros deve ser punido desde que tenha amplo direito à defesa, porque a gente está num Estado de direito democrático. Sem dúvida. Foi uma decisão muito complicada, Zuri, porque você convive com as pessoas, né? Você naturalmente nutre carinho mais por um ou menos por outro, mas você nutre carinho pela própria convivência. E no momento em que os 3 foram presos, a Alerj teve um momento de grande instabilidade, onde outros também estão temendo ainda os efeitos da Operação Lava Jato. Eu estou absolutamente tranquilo, né? Vou com muita tranquilidade, porque nunca estive envolvido nessas questões. Eu acho que a questão da ligação empresas de ônibus e políticos tem muito mais coisa por trás disso. Não acredito, sinceramente, que estejam aí apenas os 3 envolvidos, né? Eu acho que podem ter outros que são suspeitos e essas averiguações estão acontecendo e vão mais a fundo, podendo atingir, inclusive, políticos aqui da região. E nós estamos aí averiguando, que eu acho que é o papel do Judiciário, que vai ter que fazer o julgamento, e o Conselho de Ética da Alerj vai ter que, no momento oportuno, avaliar se houve a quebra de decoro parlamentar ou não, de acordo com as investigações que ocorrem na esfera judicial. Mas a Alerj teve a possibilidade de decidir se revogava ou não a prisão dos 3 parlamentares. A maioria dos deputados assim decidiu por revogação, o que acabou não tendo validade. Exato. E eu particularmente dei o meu voto e disse o porquê do meu voto, né? Eu não posso votar, Zuri, pela convivência pessoal. Eu não posso votar por uma análise interna. Por afinidade. Né? Por afinidade. O meu voto, na verdade, nem é meu. O meu voto é de quem eu represento. E quem eu represento? Notoriamente Nova Friburgo e os municípios da região, e 95% Nova Friburgo, né, de onde vieram os meus votos e quem eu represento. Então, quem eu represento diz que segue o curso aquilo que o Judiciário determinou para as investigações acontecerem. E assim o fiz e assim foi o meu voto, que tem a ver também com a questão do posicionamento. Então, nesse sentido, eu acho que a Alerj hoje ela sofre naturalmente uma crise de comando, porque você tem os 3 últimos presidentes presos. Exatamente. Sérgio Cabral, Paulo Melo e o próprio Pisciani. Exato. E a gente está falando especialmente do Pisciani como o grande condutor da política fluminense dos últimos 20 anos, 25 anos. Né? Desde 94, 95, quando ele surge... Grande cacique. Ele é o grande cacique da política fluminense, desde a época de Brizola. Exatamente. Então, ou seja, não é qualquer coisa. Ele comanda o maior partido do Estado que tem o maior número de prefeitos, que é o PMDB. E aí você vê que há hoje, ainda que timidamente, uma guerra dentro do PMDB para quem vai comandar, e há uma guerra, claro, dentro da Alerj para saber quem vai conduzir a casa. Por enquanto, e falo isso com tranquilidade e abertamente, sinto
todo mundo muito com preciosismos, porque Pisciani volta, não volta, eu acho até que não volta, né? Mas volta, se voltar então é melhor não tomar nenhuma atitude, mas também não pode se tomar nenhuma atitude mais abrupta, porque do outro lado também tem concorrentes comigo, então está um jogo, né? Um jogo de avaliação que talvez possa só ter definições depois da eleição de 2018. Agora, a casa não pode ficar parada por causa disso. Sem dúvida, mas eu imagino que... Tenso, um clima de tensão, até porque, Zuri... Exatamente. Eu vou dizer que talvez aí mais da metade da casa, e óbvio que isso aqui é um achismo, né? Mas pelo que a gente sente, mais da metade da casa está bem preocupada com o que pode vir a acontecer através dessas decisões do Judiciário da CPI, principalmente deputados de mandatos anteriores, né? Porque você tinha uma lógica nacional que não só o PT adotou, como o PSDB também adotou, e não é diferente do atual governo, que é a questão do toma lá da cá, do mensalão, e desses tipos de situações, das benesses do poder, né? E isso, com certeza, vai ser punido, e eu acho que pode ser punido pelo Judiciário, mas há uma outra punição que é a mais interessante, que é a punição do voto popular, onde cada pessoa é um juiz, e espero que não seja um juiz arbitrário. Exatamente o que eu coloquei aqui no começo do programa. Estamos aqui já terminando este primeiro bloco e, obviamente, que você tem contato com personagens e lideranças do executivo fluminense. E esse termo fluminense... Você gosta, né? Pode ser entendido de diversas formas. Em Nova Friburgo, existem várias representações do governo estadual. Nas áreas da segurança, na área da saúde, na área da educação, enfim. Poderíamos citar várias instituições que ainda têm representação em Nova Friburgo, porque elas estão sendo extintas, os servidores estão sendo remanejados ou dispensados, enfim. Mas ainda temos uma boa representatividade por conta de sermos polo da região. Quais são as notícias, se é que existem, alviçareiras do governo estadual? Podemos nutrir alguma expectativa no que se refere a uma mudança no atual contexto? Olha, o que acontece, inclusive há poucos dias foi revelada a planilha Albertassi, onde há indicação de deputados para vários cargos. E muitas pessoas se assustaram e me perguntaram: Anderson, você não tem nenhuma? Eu não tenho nenhuma. Inclusive, cheguei a ser convidado pelo governo para indicar e eu disse: não vou indicar absolutamente ninguém, porque o meu papel é fiscalizar o executivo. Eu não posso indicar nomes, ainda que, às vezes, você pode pensar: poxa, esse sujeito lá na Fundação Leão 13 faria um trabalho excepcional, né? E por isso que eu também não vou aqui falar que as indicações políticas todas as indicações são políticas. Mas eu preferi não indicar absolutamente ninguém, ao contrário de outros parlamentares que têm as suas indicações, inclusive ex-parlamentares que têm indicações, por exemplo, no Detran inteiro. Eu acredito que esse tipo de situação prossegue, né? Porque o governo do Estado e o governador têm seus acordos com figura A, B ou C, né? Eu posso até criticar, mas também não vou dizer que é ilegal, pode ser imoral, ilegal não é. Então o governo tem a sua forma de tocar o barco. Mas eu acho que a minha grande preocupação com Nova Friburgo, e aí vem a minha grande conversa com o governador Pezão, nesse aspecto, e mesmo sendo oposição, mas sempre fui muito bem atendido pelo governador, é a questão do Hospital do Câncer, né? Esse é o objetivo, onde, Zuri, eu não fico um pouco triste, mas não tenho esse temor de ser hoje a figura sozinha nessa pauta do Hospital do Câncer. Porque quando lançou a pedra fundamental em 2015, eu me lembro bem, muita gente se acotovelou para sair na foto com o governador. Filho de muitos pais. Nesse momento, quando o filho se tornou feio, só ficou eu lá sozinho, mas não tem problema, a gente segue nessa batalha do Hospital do Câncer, que para mim é a batalha das batalhas e a única coisa possível e que eu sinto o governador querendo é o Hospital do Câncer. Eu conversando com o governador, ele disse: Anderson, eu quero terminar o meu governo, eu sei que vou ter que só fazer pagamento da folha, mais nada, mas tem aí 10 compromissos pelo Estado que eu vou entrar com tudo. E desses 10 é o Hospital do Câncer. Então não tem mais nada, é 10 coisas que eu vou trabalhar que eu sei que eu posso fazer.
e o Hospital do Câncer está entre elas, então eu quero te despreocupar, Anderson. Mas ainda assim não me despreocupa, e por isso a gente está nessa corrida aí, nessa batalha. E no resto, eu tenho conversado muito com o doutor Ângelo do DR, que são a questão das nossas estradas aqui. As nossas estradas estão numa situação de calamidade. Sem dúvida. Estrada Serra-Mar, sem conservação, uma buraqueira danada. A Terefri, que é uma estrada até mais recente, também na mesma situação. Preocupação com a estrada Carmalém-Paraíba, que tá absurda. Preocupação com a estrada de Vargem Alta, ainda que tenha um pequeno trecho que é do Estado, a maior parte do trecho é municipal, mas estou preocupado com isso. Está para sair uma licitação agora, mas a gente tem que trabalhar na questão do asfalto borracha. A gente aprovou uma lei nesse sentido e que aí dentro daquela prestação de contas, eu fico muito contente de que a gente já tenha aprovado mais de 20 leis, porque o papel do deputado é esse, além de fiscalizar, é propor legislações, e se somar as leis que nós já aprovamos, é maior do que dos deputados estaduais que me antecederam somados juntos. Então isso porque são leis para o Estado e leis importantes, inclusive, também para a nossa região Centro-Norte Fluminense. Mas depois, se você me permitir, eu quero tratar um pouco mais especificamente do Hospital do Câncer, Zuri, porque é o tema que realmente as pessoas têm me parado muito para conversar. Sem dúvida, companheiro Anderson, até porque quem tem dor tem pressa. Muito bom, garoto. Depois do intervalo, continuaremos conversando com Sua Excelência, se é que assim podemos considerá-lo, e tenho certeza que ele honra a escolha dos seus eleitores, como também de todo o município, tratando de aspectos relacionados ao atual cenário político que nos proporciona uma agenda absolutamente atraente neste ano de 2018. Não saia daqui, afaste-se do seu controle remoto. Somos contraste. Aprender como um jovem, conhecer como um sábio. Da tecnologia, parceria, mas manter o olhar e mão estendida. Ser grande e especialista, mas guardar proximidade e acolhimento. Diante da dor, ser ação. Diante da doença, solução. Diante da vida, sempre resposta. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Tão importante quanto a escolha do revestimento é a escolha da argamassa a ser utilizada. Informe sempre, na hora da compra, em qual ambiente o produto será aplicado. Dessa forma, o assentamento do revestimento fica perfeito. Quer saber mais? Vem pra Vermar. Na Vermar tem gente que entende do assunto. E mais, preço baixo pra valer, desconto de verdade e mais facilidade pra pagar. Vermar, especialista em vender barato. Estreia em março o novo programa da TV Zoom. Um desafio sobre a história de Nova Friburgo. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor nas noites de segunda-feira, desta vez em mais uma edição inédita, tratando de um tema absolutamente interessante e que temos a obrigação, o dever e, sobretudo, o direito de estarmos atentos aos movimentos que acontecerão neste ano de 2018 por conta das eleições semigerais que teremos, onde poderemos rever as nossas escolhas. E, nesta ocasião, estamos tendo o privilégio e a honra de contar com a presença do ilustre colega, se assim me permite, e Sua Excelência deputado estadual, o Anderson Nogueira, que faz também as suas análises e reflexões sobre o atual cenário, sobretudo propondo o contraditório. O contraditório é necessário, saudável, mesmo que incomode, mas faz parte do processo democrático. Até porque, do outro lado da tela, tem vida inteligente. E aí, companheiro,
você gostaria de concluir algumas informações acerca do Hospital do Câncer? Porque o Hospital do Câncer é um assunto bastante complexo, né, que a gente precisa remontar ainda aqui de forma, vou tentar ser o mais objetivo possível, essa história, né? O Hospital do Câncer, em 2011, logo após a tragédia, a presidenta, então, Dilma Rousseff, disse que era preciso fazer algum tipo de obra que não fosse muro de contenção. E aí, à época, todos falaram Hospital do Câncer. E aí começou todo esse passo a passo, onde o Estado tinha que apresentar licenças ambientais, o município também. Eu me lembro que o deputado federal Glauber até lançou um movimento por conta da ausência das licenças ambientais. O prazo para a apresentação dessas licenças estava se esgotando, o governo do Estado correu e apresentou, e até que em 2015, eu já como deputado estadual, foi lançada a pedra fundamental, onde muitas pessoas se acotovelaram para aparecer bem na foto. Passado o tempo, as obras foram iniciadas, até que o ritmo delas foi caindo, e aí quando o ritmo começou a cair, nós então fizemos uma visita técnica, trouxe o pessoal da EMOP, que é a empresa de obras públicas do Estado, onde disseram, não, realmente houve uma queda, mas não atrapalhará o andamento das obras. À época, eu me lembro bem, foi muito criticado pelo então prefeito Rogério Cabral, porque conversando com os engenheiros, eles diziam que a obra não seria entregue no prazo de julho de 2017, né, e que possivelmente só em dezembro de 2017, Exato. Isso com muito otimismo. E aí o prefeito disse que eu não sabia nada, que seria assim em julho de 2017. Infelizmente, eu estava certo, o prefeito estava errado. Passado o tempo, então, as obras paralisaram. Quando as obras paralisaram, nós então começamos a querer entender o porquê da paralisação das obras, onde havia um jogo de empurra e cada um dizendo uma coisa. O Estado dizendo que teve um arresto nas contas do governo e por isso as obras paralisaram. O que se provou uma mentira em agosto de 2017, quando então eu convido todos os membros envolvidos, Ministério das Cidades pelo Governo Federal, Ministério da Integração, Caixa Econômica, Estado, para que a verdade pudesse ser estabelecida. E a própria construtora. E a própria construtora. E quando fiz a audiência pública em agosto, eu disse, olha, isso daqui não é uma batalha, é para a gente chegar a um denominador comum e solucionar esse problema. Bem, a verdade apareceu, o governo do Estado não tinha entregue a documentação à Caixa Econômica Federal e por isso a Caixa não liberou valores. Só tinha R$1 milhão depositado na conta do Estado, aguardando o início das obras. Porque para a Caixa a obra nunca tinha começado, uma vez que o governo estadual nunca tinha entregue a documentação. Por conta, provavelmente, de questões eleitorais, o Estado colocou a carroça na frente dos bois, atropelou todo o processo, que dificultou a apresentação da documentação. Então, firmamos um pacto. Olha, o governo do Estado disse, até final de setembro nós entregamos essa documentação, a Caixa disse, até final de outubro entregue a documentação, nós analisamos e liberamos a verba de quase R$50 milhões. O que aconteceu? O governo do Estado não apresentou a documentação. Eu tive nesse período, vendo as dificuldades de apresentação de documentação, porque os engenheiros diziam, Anderson, chegamos ao momento que não tem mais o que fazer. Por quê? A obra já começou e ali é uma obra que é reforma e construção. E aí, na lei de licitações, até 25% de aditivos em obras novas. Em obra de reforma, até 50% de aditivos. Isso dá um valor muito diferente no final das contas. Certamente. E havia uma exigência da Procuradoria-Geral do Estado que separasse o que era novo de reforma, com o agravante que o Estado já tinha feito obras sem a permissão da Caixa Econômica. Eu fui até o governador, expliquei essa situação, ele disse, Anderson, nós vamos entregar a documentação. Eu falei, governador, o prazo é 17 de dezembro. E aí foi acontecendo. No dia 1º de dezembro, voltei a falar com o governador, falei, governador, em outubro. Voltei a falar com o governador no dia próximo, ali, 17 de dezembro, e ele disse, não, vamos resolver, e infelizmente a coisa não se resolveu. O Estado perdeu o prazo e a verba, então, se perdeu, o governo federal sai dessa história com esse recurso. Disse, então, ao governador, e aí, agora, governador, o que a gente faz? E ele disse, então, que faria um novo projeto, mais enxuto, e que ele bancaria com recursos do próprio Estado essa verba. Cheguei a perguntar com que recurso num Estado que não paga nem os salários em dia. Mas ele disse, não, vai dar certo e essa é uma das minhas prioridades, eu não abro mão. Disse o governador, abre aspas, esse é um compromisso moral que eu tenho com a região. Fecha aspas. Dito isso, o secretário de Estado de Saúde,
Luiz Antônio Teixeira, é incumbido de fazer esse novo projeto do Hospital do Câncer, e ele me apresentou esse projeto agora no final de janeiro, faltando aí uns ajustes finais para o governador dar o aval para que se reinicie a obra. Como essa obra pode ser reiniciada, Zuri? Desde que haja um acordo com a atual construtora para não ter que fazer uma nova licitação. O Estado está devendo cerca de 5 milhões de reais a essa construtora, que diz ter alcançado quase 20% do andamento da obra no projeto anterior. Inicial. No projeto inicial. Acredito até que isso aumente o percentual, porque o Hospital do Câncer foi diminuído. Então, brevemente, em que pé que está agora? Aguardando esse acordo com a construtora para não haver a necessidade de uma nova licitação. Se houver uma nova licitação, aí, Zuri, vai demorar muito mais tempo e vai ter que ser no próximo governo. Se não precisar de uma nova licitação, há um sonho de que até dezembro esse hospital possa ser entregue, ainda que seu funcionamento não será imediato após as obras finalizadas. Você já tem participação garantida aqui na grade do programa Cidade Real no próximo mês de maio, quando tradicionalmente o programa Cidade Real recebe as nossas principais autoridades. E aí, certamente, vai poder atualizar este calendário. Isso. Com relação ao projeto, brevemente, ao invés de 3 prédios, 2 prédios. Um que já está construído, é a obra de adaptação, que estava no esqueleto. Né? Ao invés de 15 consultórios médicos, serão 7, sendo 5 de oncologia e 2 de especialidade. Ao invés de 200 leitos, serão 50 leitos, sendo 10 de CTI. Ao invés de... Aí eu vou já dar os números novos, né? Uma tomografia, um raio-x e uma radioterapia, né? Um aparelho lá nuclear, que é de radioterapia, que é um aparelho até caríssimo. Seriam 2, passou para 1. Além disso, terá uma novidade, que é uma sala de espera que não estava prevista, e mais leitos que eles chamam de leitos de urgência referenciada. O paciente estava internado, sai, vai para casa, obviamente que o leito dele vai ser ocupado, e aí ele tem um problema em casa de saúde, volta para o hospital, ele vai para essa urgência referenciada para análise de uma nova internação, se ele pode ficar na urgência referenciada para poder voltar para casa. A grande perda do projeto anterior, Zuri, que eu considero a grande perda, é o centro de estudos, que aí não vai ter mais nesse novo projeto do Hospital do Câncer. Resumo, é isso. Pois é, e aí certamente isso tem como consequência uma redução significativa no número de atendimentos. Sim, mas que atende a região. Atende a região. Esse hospital ele tinha condições de atender aí boa parte do estado do Rio. Agora ele fica mais restrito à região, atendendo até talvez alguma parte da região ali próxima a São Gonçalo, é possível. Baixada Fluminense. É possível. Agora, a grande discussão, Zuri, é como funcionará esse hospital, que aí vem uma preocupação. Porque o governador Pezão, e aí eu vou dividir com vocês aqui esse pensamento, que pode até assustar, eu acho que o governador ele quer realmente entregar essa obra, mas ele está preocupado em entregar a obra. Como vai funcionar? Que se dane o próximo governador. Eu não posso ter essa visão que o governador tem, porque ele vai se aposentar. Até porque quem vai se danar vai ser a população. Exatamente. Que precisa de serviço. Exato. E eu que estou aqui na região. Exatamente. Né? Não é ele. Ele vai para Barra do Piraí se aposentar, e como o hospital vai funcionar, independente de eu estar no cargo de deputado estadual ou não no ano que vem. Então, eu já estou preocupado com o modelo de funcionamento. Há 3 possibilidades. Uma, o Estado. Eu diria até 4. Uma, o Estado. Uma outra, federalização, que é quase impossível a federalização. A outra, PROES. Ou a outra, que é a que eu considero a ideal. A ideal é a federalização, mas a segunda mais ideal seria a fundação. Mesmo modelo que acontece em Barretos. Mas a gente tem a oportunidade mais de discutir um pouco melhor isso. Pois é, e já fica o pedido aqui, amigo, que no seu retorno você tente trazer uma maquete eletrônica para a gente exibir durante o programa. Vamos tentar as plantas mesmo. Exatamente. Eu já tive acesso às plantas todas, né, novas. A maquete eletrônica facilita a exibição, claro. Tá certo? Sim. Companheiro, nós estamos na reta final. Esse assunto do Hospital do Câncer é extremamente importante, permanente e deve ser assunto da agenda prioritária de Nova Friburgo. Você vai nos atualizar no decorrer do tempo, até porque, conforme disse, quem tem dor tem pressa. E nos restam alguns poucos minutos para um assunto que também é do seu total interesse, no que se refere à interface do seu mandato com o governo municipal. Está próximo, está distante, você entende que o governo caminha numa vertente razoavelmente
benéfica para os interesses de Nova Friburgo, ou a situação é exatamente inversa? O cenário é confuso e aí a nossa população não está sendo atendida nas suas demandas básicas. Eu respondendo às suas iniciais falas, a nossa relação é respeitosa, mas distante. Correto. É uma relação respeitosa, mas distante, uma relação que se iniciou, e eu fiquei até muito feliz com o início de diálogo, mas que eu percebi que diálogo sem ação é apenas papo furado. Mera intenção. Então eu não estou aqui para papo furado, né? E fico muito triste que o diálogo não tenha efetivamente solucionado questões. A minha maior chateação e o ponto de que eu percebi que esse diálogo não estava bacana é a questão dos ônibus intermunicipais, onde o prefeito, né, em entrevistas para diversas emissoras de TV, disse que voltaria a um sistema que a gente defendia e que até hoje ele não fez. Então isso realmente me deixou bastante triste. E aí vem outros pontos, os 200 anos, onde eu acho que a prefeitura perdeu uma grande oportunidade de dar uma virada na história da cidade. E até na festa eu acho que ela está pecando, porque eu acho que tem que ter festa, defendo que tenha festa, mas não sinto algo bem planejado e do jeito que eu gostaria que fosse. A relação da prefeitura com a empresa de ônibus local também não me agrada, né, onde vários cortes de linhas de ônibus aconteceram e o lado da história que a prefeitura está escolhendo é da empresa e não da população. A questão da rodoviária de integração ou ex-rodoviária de integração, onde o prefeito se comprometeu comigo a fazer a cobertura, uma cobertura que seria, num primeiro momento, e eu até defendi essa tese justamente por conta de recurso de tempo, uma cobertura provisória e posteriormente uma cobertura fixa, nem a provisória nem a fixa aconteceram, onde o prefeito ficou de me ajudar na questão também do Hospital do Câncer e eu acabei ficando sozinho, mas aí eu nem vou culpar o prefeito porque também não acho que aí tenha uma questão diretamente dele, aí a gente alivia a barra, mas eu acho que eu fiquei muito triste com esses fatos, continuo estando aberto para conversar com o governo municipal, mas considero que também diálogo sem ação não dá. Eu acho que a administração pública já perdeu aí 1 ano e agora 1 mês e realmente tinha possibilidades muito maiores. Não oferece um planejamento, né, nem de curto e muito menos de médio e longo prazo, e está faltando uma certa ousadia. Nesse sentido, na falta de ousadia, também falta competência, faltam recursos, falta uma visão estratégica da administração pública, ou como aquela opção nas questões de múltipla escolha, nas provas que fazíamos no Colégio Anchieta. Todas as alternativas anteriores estão corretas. Talvez todas as alternativas anteriores estejam corretas, mas eu também não quero ser aqui muito duro. Eu sei que ser prefeito não é fácil, principalmente nas condições em que a Prefeitura de Nova Friburgo se apresenta com uma arrecadação que não é das maiores, numa grande dependência de governo do Estado e do governo federal, um governo do Estado falido e um governo federal onde o cofre está fechado. Eu considero todas essas questões, mas ao se candidatar a prefeito, você sabe dessas dificuldades. E nessas dificuldades, você tem que ser criativo. Eu diria que o que mais falta ao governo municipal é criatividade e talvez vontade de sonhar e oferecer um sonho às pessoas. O prefeito ele deve ser um animador, ele tem que ser um grande articulador para animar a cidade a se encontrar, se reconhecer e fazer acontecer. Eu não sinto que isso tenha hoje na atual administração, onde há clara preocupação e talvez um prefeito fechado em gabinete para fazer a folha de pagamento de todo mês. Que bom que tem conseguido fazer a obrigação de pagar a folha de pagamento em dia, coisa que o governador Pezão, por exemplo, que é aliado da prefeitura, o Dornelles é o principal, quem mais deu aí aspecto a esse governo municipal para se eleger, assim, um principal mentor, Dornelles, o principal mentor do prefeito Renato Bravo, assim como Jairo e Onei foram os principais mentores da sua campanha. Então, todos esses aí têm grande grau de responsabilidade pelo que está acontecendo. Então, nesse sentido, eu acho que está faltando todos esses aspectos para que possa fugir do discurso fácil dos problemas de arrecadação, que todos nós sabemos que existe, mas que, exatamente por existir, é necessário muita criatividade para poder administrar a cidade e fazer a cidade acontecer. Amigo, 2 perguntas derradeiras. Caso, por hipótese,
você se candidatasse a prefeito municipal nas eleições de 2020 e assim fosse eleito, você teria esta receita, eu diria quase que mágica, para promover essa grande transformação no atual cenário municipal? Com certeza. Primeiro, oferecendo um sonho às pessoas. Não dá para fazer as coisas sem sonhos. Eu acho que hoje o prefeito ideal de Friburgo, reconhecendo a história, é ter alguém com o carisma de Paulo Azevedo, com a visão de futuro de Heródoto e com o espírito inclusivo de saudade. Você tem que ter essas 3 características. Boa equação, companheiro. Para fazer a Boa cidade equação. acontecer. Repita! O carisma de Paulo Azevedo, a visão futurista de Heródoto e o espírito inclusivo de saudade. Você tem que ter esses 3 aspectos para poder fazer a cidade acontecer. E aí, Zuri, ganhou a eleição em outubro, pode até tirar 2 semanas de descanso, mas o governo começa necessariamente logo após a eleição. Eu acho que o prefeito, no dia 1º de janeiro, tem que anunciar pelo menos 200 medidas de curto, médio e longo prazo, com metas estabelecidas a serem alcançadas. Eu acho que a gente deve oferecer à cidade algo, por exemplo, que essa cidade será a melhor cidade do Brasil em 20 anos e que a gente precisa começar no dia 1º de janeiro de 2021, quando a nova administração assume, com uma reforma administrativa imediata, com uma modificação completa nos conceitos de turismo e cultura, onde você tem que criar uma empresa friburguense de turismo. Muito bom. Para poder vender a cidade e arrecadar recursos. Muito bom. Onde você vai ter aliado nessa empresa o setor cultural e esportivo no que tange a eventos, e você vai ter esporte e cultura aliado à assistência social e educação no que tange a questão de inclusão social. Por aí você começa a modificar a realidade, onde você ofereça um plano de desenvolvimento econômico claro, onde todas as potencialidades devem ser aproveitadas. Nova Friburgo não é só a cidade da moda íntima, Nova Friburgo não é só a cidade da agricultura, das flores, do metal mecânico. É isso tudo e é por esse dinamismo que nós temos todo o potencial para ser a melhor cidade do Brasil. Fazer uma revolução no conceito de mobilidade urbana, devolvendo a cidade às pessoas, mudando a relação com a empresa de ônibus e acreditando sim ser possível oferecer novos modais de transporte público. É mais ou menos esse o caminho. Óbvio que tem muitas outras questões que devem ser consideradas. Mas acompanho na íntegra o seu relato preliminar. O caminho é esse. Para mim esse é o caminho. O caminho é esse. Construído junto com as pessoas, envolvendo as pessoas para que o sonho não seja de um, mas de todos. Não basta apenas votar, tem que participar. Sim. Por derradeiro, amigo, e já na reta realmente final do nosso programa, tratando de um calendário mais próximo das eleições que acontecerão em outubro deste ano. Você está na condição de pré-candidato a algum cargo? Pré-candidato a deputado estadual, a princípio na dobrada com Glauber, pré-candidato a deputado federal. Esse cenário pode modificar por conta de decisões aí partidárias, onde pode ser que haja um outro caminho para quem eu estou aliado. Ou seja, a população friburguense que, em parte, lhe ofereceu essa oportunidade, lhe dedicou essa confiança, e mesmo aqueles que queiram, evidentemente, fazer uma nova escolha, poderão contar com a candidatura de Anderson Nogueira em outubro próximo nas eleições que eu chamo de semigerais. Sou pré-candidato a deputado. Muito bom, muito bom. Companheiro, aqui. Zuri, obrigado pela oportunidade, parabéns pelos 10 anos de programa, muito bacana, a gente fica muito feliz, porque você, querendo ou não, faz a cidade acontecer através desses debates, desses sonhos que a gente comunga e que a gente precisa tornar realidade. Eu tenho muita esperança em Nova Friburgo, acredito demais em Nova Friburgo, agora a gente precisa olhar além das montanhas. Você está perfeito na sua análise, precisamos ampliar os nossos horizontes e você retorna aqui em maio para fazer uma saudação ao bicentenário da nossa cidade. Encerramos definitivamente, entendendo que mais uma vez cumprimos a missão do programa Cidade Real, levar até você informação do seu interesse e, sobretudo, de utilidade pública. Que Deus e Santa Rita de Cássia, sempre ela, continue nos protegendo, abençoando e iluminando, principalmente aqueles
que pela delegação do nosso voto tem a responsabilidade, o compromisso e o comprometimento com o futuro de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.